Oi, oi, galera! Hoje eu trago para vocês o resumo dos 4 curtas-metragens de Wes Anderson. Vamos lá? Depois que a Netflix comprou os direitos sobre as obras de Roald Dahl, esse autor britânico, Roald Dahl, já escreveu alguns filmes aí que nós conhecemos, mais voltado para o público infantil, que é Matilda e a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas também ele tem o seu lado sombrio, e esses 4 curtas-metragem que a Netflix vai trazer pra gente é baseado nessas histórias mais pesadas dele. E então o cineasta Wes Anderson vai trazer aí toda a sua excentricidade, que a gente já conhece, né? Aquela paleta de cores maravilhosa, a sua questão aí de tudo ser milimetricamente bem feito. Então, visivelmente falando, todos os filmes, e aqui não é diferente, o Wes Anderson traz aí essa coisa de tudo na forma encaixada, questão de espaçamento, de design, de produção e fotografia maravilhosa. Apesar das histórias serem meio estranhas e às vezes até um pouco aí tenebrosas, né, por serem contos mais intensos, todos eles trazem uma lição de moral no final e bastante simbolismo. E esse projeto traz aí 5 grandes nomes para participar. Estamos falando de Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley e Rupert Friend. Então vamos começar aí pelo O Veneno, que conta a história de um homem que está deitado numa cama e tem uma cobra na sua barriga. E ele conta com a ajuda aí de 2 pessoas para tentar salvar a sua vida. A história constrói minuciosamente um clima de medo, impaciência e revelações, demonstrando a habilidade do diretor em manter o equilíbrio entre o suspense e o desenvolvimento dos personagens. Ele tem aí em torno de 17 minutos de duração e é uma história bem interessante, com um final incerto, mas que mostra essa questão da tensão da pessoa imaginar, né, que tem uma cobra nela e ela tem que ficar parada porque essa cobra mata, ela é mortal, o seu veneno. E ele conta com a ajuda do médico para tentar tirar essa cobra e ele não ser picado. Então tem um clima de tensão, de claustrofobia, de medo envolvido. E Benedict Cumberbatch, apesar de aí ficar deitado numa cama, sem demonstrar movimentação nenhuma, ele consegue passar toda essa essência pra gente de medo, de desespero. E Dev Patel e Ben Kingsley também trazem essa sensação pra gente. O Dev Patel, nessa história, ele é o narrador, então ele vai contar toda a história. Só que, infelizmente, apesar de tudo, essa narrativa, ela é muito corrida. Então, várias vezes a gente se perde um pouco aí na história. Então, ele usa essa narrativa muito rápida para tentar contar. Afinal, são 17 minutos. Então, a gente acaba se perdendo um pouco. Mas dos 4 curtas-metragens foi o que eu mais gostei. Depois vem o Cisne, que é uma história verídica, lida num jornal, essa história, pelo Roald Dahl, e ele resolveu escrever esse conto. Acompanhamos a história de Peter, um jovem com uma paixão por aves e seu embate com a brutalidade de valentões armados. Então esse conto fala sobre resiliência. Temos aí a versão adulta do Peter e a versão criança. A versão adulta está narrando a situação e a criança demonstra aí o que ele passou. Então aqui no caso ele não teve a sua resiliência, porque a sua versão adulta mostra que ele ainda sofre muito, como a questão do trauma pode passar na vida adulta, né? Então, uma coisa que aconteceu na infância dele, ele vai continuar traumatizado e sofrendo na vida adulta. O próximo é o Caçador de Ratos. Se passa numa cidade assolada por uma praga de ratos, narrando as vidas dos personagens excêntricos, incluindo um caçador de ratos e um editor de jornal local. Então esse caçador de ratos vai aí para essa cidade, ele é chamado porque tá a cidade toda infestada de ratos e ele tem um desfecho aí super interessante. E por último,
A incrível história de Henry Sugar, que após descobrir uma técnica de enxergar sem usar os olhos, tenta explorá-la para enriquecer ainda mais vendo através de cartas de baralho. Então Henry Sugar descobre um mágico, mediúnico, que ele faz essas mágicas com os olhos vendados, e ele consegue andar de bicicleta, fazer tudo, e ele quer explorar isso, e ele vai atrás de pessoas que possam ajudar ele a ele desenvolver essa habilidade. E ele traz pra gente aí os limites da realidade e da fantasia. Então, esses 4 curtas-metragens são interessantes pela questão do simbolismo, pela questão estética. Nós sabemos que o Wes Anderson aí é famoso por isso. E temos também uma trilha sonora incrível que super se adapta aos contos, fora também um elenco maravilhoso. Só que, infelizmente, eu acho que esses contos, eles pecam um pouco. Depois que a gente assistiu Asteroid City, a gente percebe essa excentricidade de Wes Anderson. E eu acho que esse método utilizado por ele, da narrativa, atrapalhou um pouco, porque, por exemplo, no conto do O Veneno, o Dev Patel, ele fala muito rápido, então a gente acaba se perdendo um pouco. E meio que ele usou essa narrativa também com a quebra da 4ª parede. O que significa isso? Quando usa o termo a quebra da 4ª parede, é porque o personagem está conversando com a câmera, então é como se ele estivesse conversando com o telespectador. Isso é a quebra da 4ª parede. Então aqui vemos isso, é como se eles estivessem conversando com a gente, o narrador, e a excentricidade também para trazer isso pra gente. Então acaba que desmotiva um pouco. Na minha opinião, O Veneno e a história de Henry Sugar foram os melhores. Os outros 2 eu achei que foram bem cansativos, bem parados, eu não gostei muito, principalmente o Cisne. Mas eu acho que pela questão do visual, pela questão da direção e do elenco, vale a pena sim conferir. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E até a próxima!